tudo bem com vocês? Nossa, esse alô meu povo me lembrou uns versinhos que o meu irmão ouvia quando eu era criança. Falava assim, alô meu povo, sou adepto à arte de farriar. Deixa a outra parte pra lá. Vamos aos assuntos de hoje. Tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Pérola, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante: ditadura militar ou regime militar, como quiserem. Então, antes de partir para a nossa videoaula, eu queria fazer uma introdução, porque eu acho extremamente importante. Para quem me acompanha desde o ano passado, já sabe que ditadura militar sempre foi um tema muito pedido. E eu nunca fiz nenhuma videoaula sobre este assunto. Vou me explicar por que eu não fiz. Por causa do cenário político. Falar sobre um tema histórico tão polêmico quanto esse ia gerar uma situação muito desconfortável. Então eu não quis passar por isso o ano passado, no sentido de receber comentários, de certa forma, até violentos. Eu preferi não passar por isso o ano passado. Mas agora eu achei que é o momento de falar sobre ditadura militar, porque agora a casa caiu, não é verdade? Prometo que eu vou me conter nesse vídeo. Então eu resolvi atender os pedidos, né? Muita gente me pedindo, falei, não, eu vou falar sobre a ditadura militar. Mas antes eu gostaria de me explicar. Eu acredito que em momentos de governos autoritários, o que nós temos é um sequestro da história. Porque um dos objetivos da história é mostrar o seguinte, ó cara, a gente errou lá no passado, então vamos pegar esse erro, vamos analisar ele, vamos fazer de tudo para não errar agora, no presente e no futuro. Então a história, ela é um instrumento de reflexão e ao mesmo tempo de crescimento, de amadurecimento da humanidade. E eu acredito que ela venha sofrendo esses sequestros justamente por isso, porque ela faz com que o povo pare, pensa e reflita sobre o que está acontecendo. Eu também acredito que o governante ou os governantes, eles têm uma responsabilidade muito grande. A primeira responsabilidade deles é com a Constituição, porque foi graças a ela que ele foi eleito, não só ele, mas os filhos dele também. E toda a trajetória política dele se deu dentro de um ambiente democrático. É por isso que a gente não pode atacar a democracia. A democracia ela não pode ser atacada, ela deve ser sempre aprimorada. E eu quero que vocês pensem o seguinte, fazer essas críticas ao atual governo não significa que eu sou a favor do anterior, porque se o anterior tivesse machucado a democracia de tal forma a pedir o AI-5 de novo, por exemplo, eu também faria essa crítica, porque eu acho que no mundo de hoje é muito plausível as pessoas terem opiniões diferentes. E, inclusive, não conseguirem achar uma terceira via. É possível conviver assim. O que não pode é virar esse ataque, essa imbecilização. Apesar de termos aí uma série de formas de pesquisar, de ter uma opinião, ainda tem muitas pessoas que preferem ficar presas a informações de grupo do WhatsApp ou a fake news. Então eu acredito que nós devemos sempre nos respeitar e que os governantes devem ter muita responsabilidade, inclusive responsabilidade com o povo, com os direitos do povo, que estão previstos no artigo 5º da nossa Constituição. Por isso eu resolvi falar sobre ditadura militar, para que o povo relembre um pouquinho do que foi esse período da história. E para que pare também com essa história de ficar flertando com o passado. Ah, porque na época da ditadura a educação era melhor. Ah, porque na época da ditadura teve um milagre econômico. Olha, na moral, o passado é muito perigoso, porque a gente nunca vai saber exatamente como ele foi. No máximo, teremos interpretações sobre o passado. E essas interpretações, elas são muito perigosas, porque depende muito de quem as fez e do contexto onde elas foram criadas. Bom, vamos lá para nossa videoaula, então?
A ditadura militar ou regime militar, vocês podem usar as duas expressões. Por quê? Porque ela foi ditadura no sentido de que fechou o Congresso Nacional, cassou um monte de mandatos de político, acabou com os direitos individuais das pessoas, instaurou a censura, a tortura, retirou o habeas corpus, então foi tortura. E também pode falar que foi um regime. Por quê? Porque houve o governo, né? Em história a gente fala que regime não é aquele de emagrecer. Regime é aquele no sentido de ser governo. Houve governo de militares. Bom, então a ditadura militar ou o regime militar foi de 1964 até 1985. Começa lá em 64 com um golpe que tira o Jango, o João Goulart, que era então presidente do Brasil, e vai até 1985 com as eleições do Tancredo Neves. O que a gente tem de característica dentro desse período? Nós tivemos 5 presidentes, todos eles militares, dentro desses mais de 20 anos, e que foram eleitos de forma indireta. O que isso significa? Que o povo não escolheu eles, foram os próprios políticos que se organizaram ali, votaram e escolheram esses presidentes. Dentro desse período também nós vamos ter o AI, que são os atos institucionais. Ao todo nós tivemos 17. Mas nós temos alguns que são os mais importantes, como, por exemplo, o AI-1, o AI-2 e principalmente o AI-5. O que mais que a gente tem de característica dentro deste período? Nós temos lá as guerrilhas, que foram formas de manifestações armadas e violentas da esquerda que atuaram durante o período da ditadura militar. Nós tivemos também a Tropicália, que foi um movimento cultural, musical da época, principalmente ali entre 67 e 68, que tinha como personalidades o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Nara Leão, que tinham como objetivo fazer músicas de protestos. Nós temos também a censura, a tortura, instituições que eram especializadas para fazer isso, que era o DOI e o CODE. Nós temos também aquilo que muitas pessoas que defendem a ditadura militar chamam como o milagre econômico, que foi a época em que o Brasil conseguiu alcançar a 8ª posição em economia mundial. E depois nós vamos ter também a reabertura lenta, gradual e segura da democracia, a volta dos partidos. Então é um período da história brasileira muito legal da gente estudar. Bom, então pra gente entender um pouquinho a ditadura militar, a gente tem que voltar no tempo, tem que pensar assim, o que estava acontecendo lá fora? Lá fora estava acontecendo a Guerra Fria, você lembra da Guerra Fria? A Guerra Fria é assim, ó, acabou a Segunda Guerra Mundial, aí a gente tem 2 superpotências tentando dominar o mundo, é tipo o Pink e o Cérebro. Então a gente tem os Estados Unidos, que é capitalista, versus a URSS, que é socialista. Dentro desse contexto, a gente tem a guerra pelo espaço, a corrida armamentista, as ameaças nucleares, enfim. Então, existem países do mundo que estão sob domínio ou sob influência do capitalismo e outras sob o domínio e influência do socialismo. E isso vai ficar pior ainda quando Cuba resolve adotar o socialismo. Então isso é uma ameaça para os Estados Unidos. Afinal de contas, onde já se viu um país virado para os Estados Unidos ficar socialista? Como assim? Que isso? Não pode. Bom, os Estados Unidos vai tentar apertar o máximo para tentar cuidar da América, para que nenhum outro país mais da América se torne socialista. Bom, nesse contexto nós vamos ter os militares aqui no Brasil. Os militares, eles já participam da história do Brasil, há muito tempo, desde lá da Guerra do Paraguai. Então, os militares é tipo assim, quando estoura a Guerra do Paraguai, o Brasil precisa de um exército. Ai, meu Deus, corre, faz o exército. Aí faz o exército do Brasil. Ninguém dava nada e no fim o Brasil ganhou e o exército saiu como vitorioso. É lógico que o exército queria maior participação na política, mas isso não foi possível. Então, a gente percebe que os militares, eles fazem parte da política brasileira desde há muito tempo, desde a época do Segundo Império. A própria
proclamação da República já mostra isso, porque quem foi o primeiro presidente do Brasil? Um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, não é verdade? Bom, depois a gente tem lá o apoio dos militares com Getúlio Vargas, isso tudo para provar que os militares já fazia tempo que estavam ali, ó, querendo o poder no Brasil. Para ajudar, em 1961, enquanto o mundo estava vivendo aquela ameaça comunista, aquele mundo dividido entre capitalismo e socialismo, quem era o presidente do Brasil? O Jânio Quadros, o varre, varre, vassourinha, porque ele tinha um lema, tinha até uma musiquinha, varre, varre, vassourinha, que ele dizia que ele ia varrer a corrupção. Quando o cara chega no poder, ele faz umas coisas muito malucas, como por exemplo, ele proíbe as meninas de usarem biquínis, ele proíbe a briga de galos, e para ajudar, ele faz uma homenagem ao Che, que é aquele cara que lutava pelos direitos, pela igualdade das pessoas lá em Cuba, é um líder do socialismo. E as autoridades aqui no Brasil, os militares, eles não vão ver isso com bons olhos, né? E daí ele vai ver que ele tá ficando de lado, tipo, ninguém tá dando bola pra ele, então ele pensou assim, eu vou renunciar. Mas a renúncia dele foi muito engraçada, tipo, ele resolveu que ele ia chegar lá no Congresso e falar, gente, eu tô renunciando. Ele imaginou que os caras iam falar assim, não, João, pelo amor de Deus, Jânio Quadros, fica, não vai não sei o quê. E aí ele chegou e falou, gente, eu vou renunciar. E aí, sabe aquele grilinho? Tipo, ninguém falou nada, ninguém deu apoio. E ele achou que o pessoal ia apoiar, falou, não, Jânio, por favor, fica. Enfim, ele ficou pouco tempo no governo. Ele saiu. Quando ele saiu, quem tinha que ficar no lugar dele seria o vice, que era o João Goulart, o Jango. Só que o que acontece? O Jango, ele tava numa missão lá na China, pra piorar, porque a China era comunista também. Então os caras vão pensar assim, esse vice não é muito legal, não. Bom, o mundo tá vivendo uma ameaça comunista, como é que nós vamos deixar um presidente que é simpático ao comunismo, assim como o anterior, ficar na presidência do Brasil? Enfim, vai ter todo um aparato para ele poder voltar pro Brasil e assumir o poder. Quando ele assume o poder, vai ser um sistema de parlamentarismo e vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter um primeiro-ministro. Com o tempo, o Jango ele vai conseguir retomar os poderes de presidente, só que ele não vai ser bem visto, porque ele vai fazer lá a reforma de base, que pretendia fazer uma reforma agrária, uma reforma na educação, uma reforma urbana, e aí ele fez ainda um comício lá na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, com muita gente, e aí ele ficou muito nervoso, assim, muito empolgado, e ele falava muito dos direitos do povo, e é lógico que além dos militares agora nós vamos ter a classe média que não vai gostar nada desse cara. A questão é que os militares, eles começam então a se movimentar, e eles começam a deixar claro, principalmente através do rádio, que eles vão tomar o poder, que é só uma questão de tempo. Daí os militares eles começam a se organizar e o major Olímpio Mourão Filho, ele vai mandar os tanques marcharem para o estado da Guanabara, ou seja, para o Rio de Janeiro, para tomar o poder, porque era lá a capital do Brasil e o presidente estava lá. Enfim, foi um negócio muito desorganizado. Aí, tipo, os caras começaram a ir, não é para ir não, volta, mas aí já não dava mais tempo, porque eles já estavam na metade do caminho. A questão é que o Jango, ele tenta articular com o exército, com outras forças, mas ele não consegue. Então, quando ele vê que ele vai perder a presidência, ele, carpe o gato, e ele vai lá para o Rio Grande do Sul, porque ele era de lá. Daí, então, os militares, eles tomam o Congresso Nacional e eles vão até noticiar de que o presidente fugiu, né, e deixou vago o cargo de presidente da República, e que os militares tinham que fazer alguma coisa para tomar o poder, para melhorar a situação do Brasil. Bom, o que existia era uma neura de que o Brasil estava vivendo um golpe socialista, comunista, de que os socialistas eles iam tomar o poder aqui no Brasil, como o guru Olavo de Carvalho diz. Mas o negócio é que ninguém tem prova sobre isso. Bom, o que acontece? Acontece que o presidente da Câmara, então, que deveria ficar no lugar dele, que era o Ranieri Mazzilli. Mas isso também não deu muito certo e os militares resolveram, então, colocar o primeiro militar no poder, que foi o Castelo Branco. O Castelo Branco vai ser o primeiro presidente militar da época da ditadura militar. Ele vai governar de 64 até 67. E as principais características do governo dele vão ser os atos institucionais número 1 e número 2. Você sabe o que é ato institucional?
O ato institucional é uma lei extraordinária, ou seja, ela só pode ser criada em momentos excepcionais. Vou falar a verdade? O ato institucional é uma lei que anula a Constituição, é uma lei de exceção. Aí os caras saem pra rua pra pedir um ato institucional. Faz sentido você pedir uma lei que anula o seu próprio direito? Nossa, eu fico muito... Bom, o ato institucional número 1 de 1964, ele acabava com as eleições diretas para presidente e para governador. Ou seja, quem iria escolher o presidente do Brasil? Os próprios militares. E os governadores? Os próprios militares. Bom, o ato institucional número 2, ele extinguia os partidos políticos e fazia com que o Brasil pudesse ter só 2 agora, que é aquilo que a gente chama de bipartidarismo. Então, nós tínhamos 2 partidos, o Arena e o MDB. O Arena era aquele partido político que era a favor dos militares. E o MDB era um partido de oposição. Aí tem gente que fala assim, tá vendo? Não pode falar que foi ditadura, tinha até partido. Ô, minha gente, o MDB era um partido de oposição, mas que na verdade não podia fazer oposição, porque os seus direitos eram limitados. E para falar a verdade, ficava até mais fácil para os militares controlar a oposição, já que estava todo mundo concentrado num partido só. O segundo presidente militar do Brasil é o general Costa e Silva. Ele governa de 67 até 69. O governo dele vai ficar conhecido como anos de chumbo. As principais características do governo Costa e Silva vão ser a tortura, a repressão, a violência, a restrição dos direitos políticos individuais, a falta de liberdade de expressão. E aí o povo vai ficar muito descontente. Sabe aquele mesmo povo que pediu pela ditadura? Pois é, agora eles estão arrependidos. Isso me lembra alguma coisa, né? E aí eles vão organizar uma passeata, que é a passeata dos 100 mil. Vão tomar as ruas, aquele povo tal, exalando liberdade, democracia. Eles estão fazendo aquela passeata e no meio dessa passeata um jovem vai ser morto, que é o Edson Luiz. Isso vai causar uma comoção nacional e um descontentamento geral. Em resposta a isso, então, o general vai baixar o AI-5, que é o ato institucional mais importante da ditadura militar. O AI-5 é o ato institucional mais importante da ditadura militar e é considerado também o golpe mais duro de toda a história política do Brasil. De acordo com o AI-5, o Congresso Nacional deveria ficar fechado por tempo indeterminado. Decretou-se um estado de sítio. Sabe o que é estado de sítio? Agora, quem manda no Brasil é o Executivo. O Legislativo e o Judiciário não têm mais poder. Anula-se o poder do Legislativo e do Judiciário. Quer dizer que aquele equilíbrio entre os 3 poderes, aquilo não existe mais. E por que a gente tem esse equilíbrio desde lá da época da Revolução Francesa, do Iluminismo? É justamente para que nenhum poder seja arbitrário. Bom, estado de sítio, acabou. Agora quem manda é só o executivo, é só o presidente. Foram cassados vários mandatos políticos, ao todo uns 170 mais ou menos. Instaurou-se a censura no Brasil e habeas corpus não existe mais. Você sabe o que é habeas corpus? É o seu direito de defesa. Então vamos supor que eu, Camila, sou acusada de assassinato. Aí os caras vão e tentam me prender. Não, mas espera, eu sou inocente. Não, cara, agora não tem mais habeas corpus. Ou seja, eu não tenho mais o direito de me defender. Eu não posso mais contratar um advogado para lutar pela minha liberdade. Isso significa que qualquer pessoa podia ser presa por qualquer coisa e ninguém podia fazer nada. Quer dizer, a tortura, as prisões, elas vão aumentar durante esse período. Para muitos estudiosos, 1968, que é o ano do AI-5, foi o ano que não terminou, porque ninguém tinha nada para comemorar. Foi um ano muito duro. O Costa e Silva, ele vai ter um derrame. Bom, então, de acordo com as leis daquela época, quem deveria assumir era o Pedro Aleixo, que era o seu vice. Acontece que o Pedro Aleixo
além de ser um civil, ou seja, não ser um militar, tinha votado contra o AI-5. E você acha que os militares vão deixar ele assumir o poder? Nananina, não. Então, no lugar do Costa e Silva, nós vamos ter um cara chamado Garrastazu Médici, que vai ser o terceiro presidente militar da ditadura militar do Brasil. O Médici, ele governa o Brasil de 69 até 74. As principais características do governo do Médici foram a censura, a repressão. O governo do Médici foi considerado um governo muito repressivo, e é muito engraçado que quando você tem as pessoas que defendem a ditadura, eles usam justamente o governo do Médici para dizer do milagre econômico, porque o Brasil chegou a alcançar a 8ª posição de economia mundial. E ao mesmo tempo nós temos as pessoas que não defendem a ditadura militar, que vão usar também o governo do Médici, por ter sido um governo muito truculento. Então nós tínhamos lá o DOI e o COD, que eram duas instituições que aprisionavam e torturavam as pessoas. Pega aí esse ganchinho do governo do Costa e Silva e do Médici, é o período que nós tivemos os grandes festivais, que você já deve ter visto aquela imagem preta e branca, que passava lá na Record, o povo cantando aquelas músicas de protesto. Aliás, a censura, né, foi muito forte nessa época, então eram poucas músicas que passavam lá pelo crivo, né, da censura. Então nós temos músicas como Cálice, como para não dizer que não falei, Das Flores, O Bêbado e o Equilibrista, que foram músicas deste período da ditadura militar que serviam para protestar. Engraçado isso, né? Por que nós, seres humanos, conseguimos produzir coisas belíssimas justamente em momentos tão duros e tão difíceis? Pega a letra da música lá da ditadura militar e compara com a letra da música de hoje. Parece que a gente evoluiu, que a gente perdeu a inteligência para fazer letras de música tão belas, tão bonitas e que falam assim da alma, do sentimento do ser humano. Enfim, é engraçado isso, né? Parece que tem um deserto árido, seco, e de repente surge uma flor, a flor mais linda e mais bela do mundo. É assim que nós, seres humanos, produzimos. É engraçado você pensar nisso, né? Quais são, então, as outras características, além da repressão, da tortura, prisões, desaparecimentos, milagre econômico do governo do Médici? Nós temos também a Copa de 1970, que o Brasil foi campeão. Bom, mas só para deixar claro, a gente foi campeão porque o nosso time era muito bom, tinha um Pelé que era um gigante. Isso não significa que o Brasil ganhou a Copa do Mundo por causa dos militares, apesar de que era isso que eles queriam que a população pensasse. Por isso que eles investiram tanto em propagandas ufanistas. O que é isso? Eram propagandas para levantar a moral do Brasil. Então, tipo, Brasil é um país que vai para frente, Brasil ame-o ou deixe. Foi um período, assim, muito controverso, né, da história brasileira. Ao mesmo tempo que a gente tinha lá um crescimento econômico muito grande, a gente tinha também um período de muita repressão. E em 1973, nós vamos ter a crise do petróleo. É um embargo. Como assim é um embargo? Os países que eram produtores do petróleo, eles embargaram o petróleo. E daí o Brasil vai sofrer as consequências disso. Por quê? Porque para o Brasil alcançar a 8ª posição de economia mundial, ele precisou de investimentos estrangeiros. Então, para o milagre econômico acontecer, precisou de fluxo de capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. A partir do momento que o mundo está vendo uma crise do petróleo e os Estados Unidos está sendo afetado por isso, ele diminui esse fluxo, esse investimento estrangeiro aqui no Brasil. E aí o que acontece? Começa a aumentar o desemprego, aumentam-se os juros, a inflação aumenta a cerca de 30% ao ano, o povo começa a ficar descontente, e aquelas obras públicas grandiosas que o Médici mandou fazer, como a Ponte Rio-Niterói e a Transamazônica, elas começam a ser esquecidas pelo povo, porque agora o que o povo quer é emprego, melhores condições de vida, e o milagre econômico, ele começa o quê? Cair, ele começa a se desmanchar. Aliás, o milagre econômico, ele se deu a custas altíssimas,
Porque além de nós ficarmos na mão do capital estrangeiro, nós aumentamos a nossa dívida externa e estamos pagando por isso até hoje. Então, antes de você aí encher a sua boca para defender o milagre econômico, pensa nas consequências dele para o Brasil, inclusive consequências que estão aí até hoje. E a desigualdade social também foi tão grande naquela época que chegou a ser comparada à desigualdade que existe em países como o Haiti, que passou por uma guerra, que passou por uma tragédia natural. São coisas de se pensar. O quarto presidente militar do Brasil foi o Geisel. Ele governou de 74 até 79. O que acontece? Os militares eles começaram a perceber que a ditadura não ia durar muito tempo, né? Já estava ficando insustentável aquela forma de governo. Bom, então um dos lemas do Geisel foi a abertura política lenta, gradual e segura. É óbvio que eles queriam que o povo soubesse que eles estavam fazendo de tudo para fazer essa transição para a democracia. Aliás, quando o primeiro presidente assumiu, o lema era que eles iam ficar de forma temporária no poder, eles só iam fazer uma transição democrática, porque senão o comunismo ia abocanhar o Brasil. E aí eles ficaram 20 anos no poder. Bom, então agora que não tinha mais jeito, o Geisel então ficou responsável por fazer essa abertura, né, lenta, gradual e segura da política brasileira. O Geisel, ele já pega o Brasil numa situação muito difícil, que é uma situação de crise econômica que já vinha desde o final do governo do Médici, né? E para ajudar, nós vamos ter também a comoção nacional causada pelo assassinato do Herzog. Quem que é o Herzog? Ele era um jornalista da cultura que acabou sendo assassinado nos porões da ditadura. Aí os caras pegou e pendurou lá o corpo dele e falaram, ele se suicidou. Hoje a gente já sabe que isso é mentira. E uma das provas disso é que pela altura que o corpo foi pendurado, não daria para ele se matar. Bom, então no meio dessa crise econômica, dessa crise política, nós temos a crise social, né? Causada, né, pela morte do Herzog. Nesse contexto, nós vamos ter o fortalecimento das manifestações grevistas do ABC paulista, sim, dos operários. Que é isso, companheiro? É o Lula, ele começa a ganhar destaque nesse cenário político brasileiro. E não é só os operários, nós temos também os estudantes, porque a UNE, ela foi meio que desativada em 64, mas eles continuaram agindo aí de forma clandestina. E agora eles voltam com tudo, a atuar e se manifestar contra aquela forma de governo. O quinto e último presidente da era militar, que foi um militar, óbvio, foi o Figueiredo. O Figueiredo, ele governa de 79 até 85. Uma das principais características do governo do Figueiredo foi a lei da anistia. O que é anistia? É perdão. Bom, então a lei da anistia, ela perdoava os militares que cometeram atrocidades durante o regime militar, por isso que tem muita gente, né, que acabou ficando impune, porque foi perdoado de acordo com a lei da anistia, e também perdoava aquelas pessoas que foram considerados opositores do governo e foram exiladas do Brasil. Perdoaram também os integrantes das guerrilhas. Bom, as guerrilhas eram movimentos armados de esquerda que atuaram durante o período da ditadura militar, fazendo sequestro de pessoas importantes para trocar depois com pessoas da milícia, assaltando bancos, fazendo atentados. Eles atuaram principalmente no campo e, para falar a verdade, eles não tinham muita diferença do pessoal que estava no governo, porque eles lutavam contra uma ditadura, mas na verdade o que eles queriam, né, era uma outra ditadura, que é a ditadura do proletariado. Nós vamos ter também a volta dos partidos, então nós vamos ter a formação de partidos políticos, aí ó, a democracia, ó, revivendo, ó, respirando de novo. E nós vamos ter as diretas já. As diretas já são manifestações que vão de 1983 a 1984, que, como já diz o nome, querem diretas já, ou seja, eleições diretas. Chega de eleição indireta, chega do povo ficar jogado de escanteio. Agora o povo quer participar, o povo quer decidir.
Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Porque o Brasil é muito novinho ainda. A gente é um bebê quando a gente fala de democracia. Isso sem falar nos momentos políticos em que a nossa democracia foi retirada. Ela foi roubada de nós. Sim, porque a ditadura militar não foi o primeiro período de ditadura no Brasil. O Estado Novo do Getúlio Vargas também foi uma ditadura. A diferença é que foi uma ditadura civil. Mas foi uma ditadura também. A gente não tinha lá os nossos direitos. Bom, enfim. Em 1985 nós vamos ter a eleição do Tancredo Neves. Por mais que nós tivemos lá as diretas já, toda aquela pressão popular, o Tancredo ele ainda vai ser eleito de forma indireta. Acontece que o Tancredo ele vai ficar muito doente e às vésperas da posse ele vai ser internado e quem vai ficar no seu lugar vai ser o Sarney, que era o seu vice. Mas acaba assim a ditadura militar, esses mais de 20 anos em que os militares ficaram no poder. Na aula de hoje você aprendeu que ditadura militar foi o período que os militares governaram o Brasil. Começou lá em 1964 com um golpe que tirou o João Goulart, que era o presidente do Brasil, o Jango, e deu início então ao governo de 5 militares: o general Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. E terminou com a eleição do Tancredo Neves. Embora o Tancredo Neves tenha sido eleito ainda de forma indireta, ele já não era mais um militar, portanto, um civil governando o Brasil, botando um ponto final na era dos militares presidentes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima videoaula. Um grande beijo e fiquem com Deus.